Você já teve a estranha sensação de que está vivendo uma vida que não é sua? De que em algum ponto do caminho, aquilo que você queria foi silenciosamente substituído pelo que esperavam de você? E o mais assustador, que você mesmo colaborou com isso? Assinou contratos invisíveis, engoliu silêncios, sorriu quando queria gritar e, pouco a pouco, foi se esquecendo de quem era. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano moderno é a sua desconexão com a própria alma. Não a alma no sentido religioso, mas a alma como essência, como força interior, como verdade não domesticada. Aquela parte de você que não nasceu para agradar, mas para expressar algo único no mundo. O problema é que o sistema em que você foi criado não quer que você seja livre. Ele quer que você funcione, que você se comporte, que você produza e consuma sem pensar demais. Porque pensar demais liberta. E libertar-se é perigoso. Porque quem se liberta não se encaixa. E quem não se encaixa se torna uma ameaça. A sociedade aplaude a liberdade em voz alta, mas pune em silêncio os que ousam vivê-la de verdade. O homem que começa a se questionar, o homem que começa a mergulhar no próprio abismo para encontrar o que realmente é, esse homem não volta igual. Ele começa a enxergar mentiras onde antes via normalidade. Começa a perceber que a maior prisão é aquela que se parece com liberdade, mas que foi construída com expectativas alheias. E então surge a dúvida que transforma. Quem eu seria se não estivesse tentando agradar ninguém? Esse pensamento aparentemente simples é o início de um terremoto interno. Ele abala estruturas que pareciam sólidas, derruba muros que foram erguidos com medo e obediência. E quando esses muros caem, algo ancestral desperta. Você sente? É como se uma voz esquecida sussurrasse: você nunca foi o que disseram que era. E a partir daí, você começa a desconfiar de tudo o que aprendeu, de tudo que aceitou. Você começa a enxergar que muitas das suas certezas foram implantadas, que seus sonhos podem ter sido herdados, não escolhidos, que sua moral pode ser apenas uma repetição inconsciente da voz de alguém que você já não respeita. E é nesse ponto que muitos recuam. Porque olhar para dentro dói. Porque admitir que viveu uma mentira é devastador. Mas Jung sabia: somente quem atravessa a escuridão pode encontrar a própria luz. E essa luz não é suave. Ela não te torna simpático nem popular. Ela te torna livre. E liberdade real não é confortável. É selvagem, indomável, assustadora. Porque ela exige que você banque as consequências de ser quem você realmente é. E talvez seja por isso que esse vídeo seja um risco. Porque depois dele, você não vai mais conseguir fingir que não sabe. Você foi avisada. E agora, a escolha é sua. Você foi avisado. E agora, a escolha é sua. Mas antes de tentar seguir em frente com a sua vida, como se nada tivesse acontecido, pare e pense por um instante. Quantas decisões suas foram realmente suas? Quantas escolhas você fez por convicção, e não por medo de rejeição, fracasso ou julgamento? Desde cedo você aprendeu a vestir máscaras, a moldar sua personalidade para caber em grupos, a esconder impulsos, engolir verdades e mentir para si mesmo com um sorriso no rosto, tudo em nome de uma aceitação superficial que custa caro, custa sua alma. Carl Jung chamou isso de processo de individuação, o caminho doloroso e solitário de se tornar quem você é, despido das projeções sociais, dos arquétipos impostos, das expectativas de seus pais, professores, amigos e até da sua versão infantil, que acreditava no que disseram que era certo. O mundo te vendeu uma ideia,
que liberdade era escolher entre produtos, entre partidos, entre carreiras, mas nunca te deu tempo para se perguntar: e se eu não quiser nenhum desses caminhos? Porque o verdadeiro perigo não é você ser diferente, é você saber que é, e mesmo assim continuar fingindo. O que ninguém te contou é que o homem que acorda para si mesmo começa a ver demais. Vê a superficialidade das relações, vê a hipocrisia por trás das virtudes alardeadas, vê que muito do que é chamado de vida normal é, na verdade, anestesia em alta dose, rotina, distração, consumo, repetições. Uma grande encenação. E aqui está o abismo. Quanto mais você vê, mais difícil é voltar. Você já reparou naqueles que parecem vazios, mesmo cercados de sucesso? Aqueles que têm tudo, mas vivem com uma angústia silenciosa no olhar. Eles são o retrato de uma alma traída, de alguém que venceu no mundo, mas perdeu de si mesmo. Liberdade, neste contexto, não é fazer o que quiser, é ser quem você nasceu para ser, mesmo que isso desagrade o mundo inteiro. Mas o que acontece quando o mundo percebe que você não está mais brincando de ser o que esperam? Ele reage, te isola, te chama de estranho, arrogante, rebelde, problemático. E essa é a primeira prova da verdadeira liberdade. Você está disposto a ser mal interpretado? Está disposto a perder aplausos para manter sua integridade? Está pronto para caminhar só, se for preciso, para não andar junto com o que destrói sua essência? Carl Jung acreditava que aquele que encara a própria sombra, que olha de frente os próprios vícios, traumas, complexos e desejos reprimidos, esse homem se torna perigoso. Não no sentido violento, mas perigoso porque não pode mais ser manipulado. Esse homem não compra qualquer verdade pronta. Ele questiona, ele observa. Ele sente quando algo não está alinhado com a sua verdade mais profunda. E isso assusta, porque ele se torna imprevisível. Não pelo caos, mas pela autonomia. Ele pode até ouvir conselhos, mas não se submete a regras absurdas. Pode até viver no sistema, mas não ajoelha para ele. Ele não está mais no teatro, ele saiu da peça, ele rasgou o roteiro. E talvez você esteja começando a fazer o mesmo. Você está se tornando perigoso. E isso é bom. Mas lembre-se, perigoso não no sentido da violência, mas da lucidez, da profundidade, da autenticidade. Porque neste mundo superficial, sentir profundamente é uma ameaça. Amar intensamente é subversivo. Pensar por si mesmo é revolucionário e viver com propósito é um ato de guerra silenciosa contra tudo que é medíocre. E se tudo isso estiver te causando desconforto, é porque está funcionando. O primeiro sinal de que você está despertando é um incômodo. Depois vem a revolta e só então vem a paz. Mas não uma paz artificial, uma paz real, construída na dor de renascer. Porque sim, você vai precisar morrer. Não o corpo, mas o personagem. O personagem que você vestiu para agradar, sobreviver, se encaixar. E quando esse personagem morrer, você finalmente poderá olhar no espelho e dizer: agora sim, esse sou eu. Mas acredite, o mundo vai tentar te fazer recuar. Vai te oferecer conforto, distrações, promessas de segurança emocional. Vai tentar te vender de volta à prisão, só que agora com paredes pintadas de cores vibrantes e com ar-condicionado. A liberdade que Jung falava não era confortável. Era real, era selvagem. E esse é o tipo de liberdade que te transforma num homem que inspira e assusta ao mesmo tempo. Você está pronto para continuar? Talvez agora você comece a perceber o que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que você se recusava a ver. Você estava adormecido. Não como quem dorme à noite,
mas como quem anda pelas ruas com os olhos abertos e a alma fechada. E ninguém te acordou, porque o mundo inteiro te aplaude quando você se conforma. Você foi condicionado a associar dor com fracasso, angústia com fraqueza, silêncio com derrota. Mas Jung dizia: o encontro com o self é sempre acompanhado de medo, porque não há despertar verdadeiro sem um confronto brutal com tudo aquilo que você passou a vida inteira tentando esconder. E agora que você abriu a primeira fresta dessa porta, não há como fechar de novo sem se ferir ainda mais. É como tentar voltar ao útero depois de nascer. O desconforto é o preço da consciência. E cada passo nesse caminho é como atravessar um campo minado de verdades que você não queria admitir. A pergunta é: você vai seguir andando ou vai fingir que não viu? A maioria recua. A maioria prefere continuar usando o crachá da normalidade, o uniforme da adequação, o discurso da vítima, porque é mais fácil apontar culpados do que encarar o monstro que vive dentro do espelho. É mais simples viver anestesiado do que se responsabilizar pela própria alma. Mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusa a aceitar uma existência pequena, morna e previsível. Algo em você quer mais do que uma rotina de obrigações, seguidas por distrações, seguidas por mais obrigações. Algo em você está começando a lembrar do que significa viver de verdade. E a verdade, quando chega, não pede licença. Ela arromba portas, ela destrói máscaras. Ela não vem como conforto, ela vem como destruição. Porque antes de construir a sua nova identidade, é preciso deixar queimar o teatro da antiga. Carl Jung sabia: o processo de individuação começa com colapso, com crise, com noite escura. O homem que começa a se tornar inteiro, inevitavelmente precisa passar pela dor de perceber que passou anos sendo metade. Um fragmento, uma caricatura da própria potência. E é nesse ponto que muitos enlouquecem ou se rendem, porque descobrem que a sombra, aquilo que foi rejeitado, ocultado, reprimido, é parte essencial da força que eles buscavam. Não se trata de eliminar a sombra, se trata de integrá-la, de fazer as pazes com sua raiva, seu ego, sua luxúria, sua inveja, sua ambição, sua dor. Não para justificar erros, mas para recuperar o poder aprisionado dentro desses aspectos. O homem que não reconhece a sua sombra vive sendo manipulado por ela. Acha que é bom, mas é apenas domesticado. Acha que é livre, mas é apenas previsível. Acha que é racional, mas está apenas obedecendo ao que foi programado. Mas quando você encara esse lado escuro, você vira perigo, porque agora você compreende que não há força sem aceitar a própria escuridão. Não há sabedoria sem mergulhar na própria ignorância. Não há paz sem atravessar a guerra interior. E é aqui que o jogo muda, porque você começa a andar diferente, olhar diferente, falar diferente. As pessoas sentem, algumas se aproximam, atraídas pela sua presença autêntica. Outras se afastam, incomodadas com sua profundidade. Mas você não liga mais, porque finalmente entendeu que seu valor não depende da validação dos outros. Você não está mais buscando aplausos, está buscando verdade. E a verdade, meu irmão, é que o mundo tem medo de homens conscientes, porque eles não se vendem, não se ajoelham, não se calam diante do absurdo. Eles amam com presença, trabalham com propósito, vivem com coragem. E nesse ponto, você começa a perceber que não foi sobre status, dinheiro ou aparência, era sobre presença, estar inteiro onde quer que esteja, sentir tudo com intensidade, não fugir de si, não fugir da vida.
Sim, você ainda vai sentir medo, mas agora vai sentir também a força que nasce quando você age mesmo com medo. Vai sentir dor, mas não mais como vítima, e sim como guerreiro em batalha sagrada. Vai sentir solidão, mas vai aprender a transformar o silêncio em fonte de sabedoria. Você vai se perder, vai quebrar, vai duvidar, vai querer desistir. Mas se continuar, vai nascer um novo homem. Um homem que não apenas pensa, sente. Um homem que não apenas reage, escolhe. Um homem que não apenas vive, é. E isso ninguém pode tirar de você. Porque a liberdade que nasce da consciência não pode ser revogada. Ela te pertence, ela é você. E quanto mais você se aprofunda, mais percebe, todo o universo começa a responder de forma diferente. Porque agora você não está mais repetindo padrões, está criando caminhos. Caminhos seus, caminhos reais, caminhos perigosamente livres. E talvez agora você compreenda o motivo deste aviso. Cuidado! Porque uma vez que esse despertar começa, não tem volta. Você está preparado para ir até o fim? Você achou que o pior já tinha passado, que agora era só reconstruir. Mas ninguém te avisou que antes de erguer um novo castelo, você teria que caminhar sozinho por um deserto. Longo, silencioso, impiedoso. E é nesse lugar que muitos sucumbem. Porque o vazio assusta, a solidão corrói. E a ausência de aplausos parece um castigo quando você passou a vida mendigando aprovação. Mas o deserto não é um castigo. É o filtro. É a purificação. É onde o homem comum morre e o homem real começa a emergir. Aqui você não tem mais distrações, não tem máscaras, não tem plateia. Só você, seus pensamentos. E aquela voz incômoda que sussurra: você ainda é uma mentira. E então, você começa a cavar. Começa a enxergar que sua raiva sempre foi tristeza não reconhecida, que sua arrogância era medo disfarçado, que sua bondade era a manipulação para ser aceito, que seu cansaço era fuga, que suas opiniões eram apenas ecos de vozes alheias. E é aqui que a verdadeira guerra começa. Porque o ego vai gritar, vai se debater, vai tentar te convencer de que é perigoso vir mais fundo, vai oferecer atalhos, vai querer que você volte para o conforto da superficialidade, vai te dizer que você já sabe o suficiente, que já evoluiu bastante. Mas você não quer bastante, você quer tudo. Quer ser inteiro, quer ser livre. Quer sentir a vida pulsando no seu peito como nunca antes. Quer olhar nos próprios olhos e dizer: eu sou verdadeiro. E isso só se conquista com coragem. Coragem de se despir emocionalmente. Coragem de decepcionar os outros para não se trair. Coragem de escolher o caminho mais difícil, mas mais honesto. Coragem de perder tudo que era falso para recuperar o que é autêntico. Você vai perder amigos, vai perder oportunidades, vai perder o velho você. Mas vai ganhar algo que nenhum dinheiro, nenhum aplauso, nenhum elogio pode te dar: respeito por si mesmo. E quando um homem se respeita, o mundo inteiro começa a tratá-lo de outra forma. Ele não precisa gritar, sua presença já impõe. Ele não precisa se justificar, sua essência é clara. Ele não precisa provar nada, sua existência já é uma afirmação poderosa. Esse homem começa a atrair o que é digno, o que é profundo, o que é real. Mas há um preço, porque quanto mais luz você acessa, mais sombras você revela. E cada novo nível de consciência exige a morte de uma parte sua que ainda era escrava da carência, do medo, da pressa, da vaidade. Jung dizia que o processo de individuação é como atravessar um inferno interior, mas com os olhos abertos. E cada passo revela que o demônio que você temia
era apenas a dor da sua alma pedindo para ser ouvida. E quando você ouve, quando você acolhe, quando você integra, um poder ancestral desperta dentro de você. Uma força que não depende de nada externo, que não se curva ao caos, que não se dobra ao sistema, que não se vende por status. Uma força silenciosa, perigosa, inabalável. Você começa a caminhar com a serenidade de quem não tem mais nada a esconder, com o olhar de quem viu o fundo do poço e voltou de lá com ouro, com a postura de quem carrega cicatrizes, mas não pede piedade, de quem sangrou, mas não se ajoelhou. E é nesse ponto que o universo começa a sussurrar. Agora sim, agora você está pronto. Pronto para receber aquilo que antes te destruiria. Pronto para viver uma liberdade que antes você sabotaria. Pronto para liderar, amar, ensinar e criar, sem se perder no processo. Mas o caminho continua. Porque o despertar é apenas o início. Manter-se desperto, esse é o verdadeiro desafio. Porque o mundo inteiro vai tentar te colocar de volta na caixa. Vai tentar te convencer de que você sonhou demais, sentiu demais, mudou demais. Mas você agora sabe. Sabe que não há retorno para a inconsciência. Sabe que qualquer tentativa de voltar ao antigo eu será sufocante. Sabe que a única saída é seguir em frente, mesmo que doa, mesmo que seja solitário, mesmo que ninguém entenda. Porque agora você entendeu. Você não veio aqui para agradar. Você não veio aqui para ser aceito. Você não veio aqui para seguir regras que foram escritas por homens que nunca despertaram. Você veio para transformar. Você veio para lembrar quem você é. Você veio para reconstruir o mundo de dentro para fora. Você é o início de uma revolução silenciosa. E tudo começa com essa decisão: não se perder de novo. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você se recusou a morrer. Talvez você esteja cansado. Talvez ainda esteja ferido. Talvez o mundo tenha te feito acreditar que você é pequeno demais para mudar algo. Mas escuta, isso é mentira. O simples fato de você ter suportado essa jornada, de ter escutado cada palavra até o fim, já prova que há algo em você que o sistema não conseguiu matar. Você ainda tem fogo. Você ainda tem fome. Você ainda tem uma missão. E agora que sabe disso, agora que sentiu isso, não volte a dormir. Porque o mundo não precisa de mais um homem apagado. O mundo precisa de você desperto, de você brutalmente honesto, de você inteiro. Você não está aqui por acaso. E se você sente isso no peito agora, se tem algo pulsando aí dentro como se gritasse, eu preciso mudar, então é hora de agir. Não por mim, não por ninguém, mas por aquele menino que um dia acreditou em você, por aquele homem que você sabe que pode se tornar, por tudo que você sofreu e que precisa valer a pena. Agora é com você. Se esse vídeo te tocou de verdade, não deixe ele morrer aqui. Se inscreva, porque aqui você não vai encontrar distração, vai encontrar verdade. Aqui, cada vídeo é uma lâmina afiada cortando as mentiras que te contaram, um espelho que não te poupa, uma voz que não te trata como vítima, mas como homem, homem real, homem em construção. Curta, comente, compartilhe, não como obrigação, mas como um ato de guerra. Uma guerra contra tudo que tentaram colocar dentro de você para te manter pequeno. E se você sentir que esse conteúdo salvou um pedaço de você, então salva ele também. Assiste de novo, porque esse tipo de verdade precisa ser ouvida mais de uma vez. A revolução começa em silêncio, mas ela começa. E agora, ela começou em você.